Boa tarde, pessoal. A gente vai continuar falando sobre dimensionamento de eixos submetidos a torque simples, né, submetidos a torção simples. E hoje a gente vai discutir um outro aspecto. Né? A gente tem falado a respeito de motor elétrico, e no motor elétrico a gente discutiu na aula passada, vocês devem se lembrar. Se não lembra da fórmula, lembra com certeza da discussão. A gente tem uma formulazinha que é assim, que relaciona o torque, que de uma maneira mais próxima da física a gente chama de momento torsor, e na mecânica a gente não chama normalmente de torque, e na elétrica normalmente a gente chama de conjugado. Então, o momento torsor, para as nossas unidades de trabalho, ele é 30.000 sobre π, vezes a potência sobre a rotação. E aqui os caras são assim, o momento torsor nosso está em Newton vezes milímetro, a potência está em watt, e o N, obviamente, está em RPM. Então, se eu brincar nessa coisa aqui com essa conta, né, com essa equação, é isso que a gente tem. Isso vale sempre, tá ok? Só que no motor elétrico a gente tem uma curva que é assim. Se a gente pegar a curva de um motor elétrico padrão, tem algumas curvas diferentes, mas vamos falar só de um, que é o motor normal, motor de torque normal. A curva dele é mais ou menos assim. Onde eu... Opa! Não vai para trás, não. Aqui é praticamente uma reta. Onde a gente tem, nesse ponto aqui, o que a gente chama de conjugado nominal, que é o torque. Conjugado nada mais do que torque, né? O conjugado, vamos dizer aqui, por exemplo, Newton vezes metro, é uma das unidades possíveis, que é diferente dessa daqui, ó, que é Newton vezes milímetro. E aqui eu tenho a rotação nominal, N índice N, rotação nominal, e aqui a gente tem o N índice S, rotação síncrona. E aqui a gente tem o torque mínimo de partida, conjugado de partida. Espera um pouquinho para essa tema. Deixa eu ver se consigo fazer parar essa porta aqui. Já no motor diesel, tem uma cara diferente essa coisa. O motor diesel tem uma curva mais ou menos assim, ó. Só que aqui está em unidade americana, né? Mas vamos abstrair a unidade, porque o jeitão das curvas é igual. A gente tem o máximo torque está em uma determinada rotação, e a máxima potência, a curva azul é a curva de potência, a curva vermelha é a curva de torque. Então, o máximo torque ocorre numa determinada faixa aqui, nesse motor, entre 1.600 e 2.000 RPM, e a máxima potência ocorre aqui em 2.800 RPM.
Se a gente olhar para a nossa fórmula, que continua valendo, se eu isolar a potência aqui, eu tenho que potência, então é igual ao momento torsor vezes a rotação, né? Eu posso reescrever aquela equação lá de cima, eu posso reescrever ela assim, ó. Potência é igual o torque vezes a rotação, dividido por uma constante qualquer aqui. A gente pode até fazer a conta, vamos dizer o seguinte, é dividido por 9.550 aproximadamente. Ou seja, olhando para essa equação, a gente vê aqui e vê que se eu pegar, adaptando as unidades, né? Se eu pegar essa, deixa eu jogar esse gráfico aqui lá nas anotações. Então, olhando para a equação lá em cima e para o gráfico aqui embaixo, a gente vê o seguinte: essa potência aqui, que é aproximadamente 300 bhp, British Power Unit, vou tentar fazer isso um pouco mais reto, dá aproximadamente 300, né? É resultado dessa rotação, cerca de 2.800 RPM, está próximo aqui de 2.800, vezes esse torque aqui, que é aproximadamente 560, 570. Esse torque está em libra-força vezes pé. São outras unidades, mas continua valendo potência igual ao momento torsor vezes rotação. Só que a constante desse cara aqui é diferente porque eu estou com outras unidades. Mas o formato das curvas é distinto daquela curva que a gente conhece para o motor elétrico. Essas são as condições de contorno do problema de hoje, que eu vou passar para vocês e vou deixar para vocês depois trabalharem. Depois eu vou pegar essas coisas aqui e jogar para vocês, né? Jogar aqui também isso. Então, esses são os dados de um motor Scania numa língua parecida com a língua que a gente fala. O torque está em Newton vezes metro. A gente vai dimensionar com Newton vezes milímetro. Do motor, se eu pegar um caminhão, agora vocês vão ver a minha capacidade de desenho estético, desenho artístico aqui, como é que é. Se eu pegar um caminhão, todo mundo deve ter visto um caminhão já. Vamos pensar num caminhão com cavalo. Todo mundo sabe o que é cavalo, né, pessoal? Quando a gente fala de caminhão. Sim. Sim. Aquela parte que traciona o caminhão. Vamos dizer que esse seja um cavalo mecânico. Onde que
é a tração do caminhão? Todo mundo sabe? Se eu tiver um cavalo aqui, aqui tem aquele dispositivo que vai engatar a parte de trás. Normalmente não, acho que é 100%. O motor está aqui, em roxo. Motor e a caixa de mudança. Aí vem um eixo de lá do motor, nessa roda aqui, e é aqui que o motor transmite a potência para o solo. Esse cara aqui é um sujeito chamado eixo cardan. Pode ser com N ou pode ser com til. O original é AN. No Brasil teve gente que adaptou para cardan com ATIL. Esse eixo é um eixo vazado e é um eixo que está sendo submetido a torque simples. Então, qual que é o tipo de esforço que tem aqui? Torque simples. Para dimensionar esse cara, eu vou usar aquilo que a gente aprendeu na aula passada. Que era, vamos ver se eu me lembro, eu acho que eu consigo me lembrar. A tensão exercida devido ao momento torsor é igual ao momento torsor dividido pelo módulo de resistência polar. Como que é feito o eixo cardan? O eixo cardan é feito de um elemento vazado, conhecido nas quebradas como tubo. É uma espécie de tubo. E aí, se a gente for lá no nosso manual, na página 151, não está aqui, desculpa. Literatura. Desculpa, página 150, não na 151. A gente tem aqui, ó, como que a gente calcula o momento de inércia do tubo vazado. Aqui, esse desenho deveria, o miolo desse círculo aqui deveria ser azulzinho, porque aqui é vazado. Então, eu tenho uma coroa de material e o miolo dele é vazado. Deixa eu copiar aqui. Para mostrar de uma maneira mais correta. Então, esse centro aqui, difícil desenhar aqui.
Esse centro é furado. Aqui a gente não tem material. Oh, caramba. Vai lá. Entenderam, vai. Esse centro aqui não tem material, é um tubo. Como é esse daqui que eu desenhei aqui. Só que é redondo, né? Não é elíptico como está aqui. Então, tem lá no nosso material. E aí, o que mais que a gente precisa para dimensionar esse cara, pessoal? Eu já tenho aqui o valor do torque. Então, já tenho aqui o valor do momento torsor. E aí, eu preciso dimensionar. Como é que eu vou dimensionar isso? Ideias. Tá partindo do coeficiente de resistência a cisalhamento? É verdade, eu escrevi lá o sigma, na verdade, ali é o tal, né? Você me fez uma correção aí. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Deixa eu pôr um fundo de sala de aula aqui, para ficar enfeitadinho. Então, deixa eu voltar aqui, porque o que você lembrou está correto. Isso daqui não é sigma, isso daqui é tal. Vamos lembrar o que é essa equação aqui. Isso daqui quer dizer assim, se eu souber qual é o meu módulo de resistência polar e souber o torque, eu consigo calcular qual que é o cisalhamento que o meu conjunto está sendo submetido. Então, se eu falasse para vocês, olha, você tem um eixo cardan com diâmetro externo de 750 milímetros, diâmetro interno de 400 milímetros, calcule, e o material é esse, calcule qual que é a tensão de cisalhamento. Você vem aqui, calcula o módulo de resistência, eu já te dei o torque, você vem aqui, pluga os dois números e faz uma continha simples. Mas o que nós estamos querendo, na verdade, é descobrir o módulo de resistência que eu preciso para aguentar a minha situação. Então, a nossa fórmula, a maneira da gente ver nossa fórmula, aqui agora, é assim: o módulo de resistência polar que eu preciso é igual o momento torsor dividido por uma certa tensão de cisalhamento. Momento torsor já dei. Módulo de resistência polar eu quero descobrir. Que tensão de cisalhamento é essa que eu vou trabalhar aqui? Qual que é a tensão de cisalhamento que está aqui? Laura, alguma ideia? O professor comentou aula passada, né? Então, qual que é a tensão que tem que estar aqui? Professor, eu não me lembro o termo, mas tem a estática e a outra, que é de quando tem movimento, não é? Não, é esse cara aqui, ó, é a tensão de cisalhamento admissível. E como é que eu calculo a tensão de cisalhamento admissível? Eu vou partir de uma tensão de cisalhamento do material, que é só sigma, tensão de cisalhamento do material é sigma, ou sigma não, desculpa, tal, e vou dividir, desculpa, por quem? Para chegar no admissível, Coeficiente de segurança? pelo coeficiente de segurança. Então, é esse cara aqui que eu vou pôr aqui, tensão admissível.
Beleza. Tensão de isolamento do material. Se eu abrir meu... eu vou fazer uma coisa aqui, vou assumir uma coisa que eu não sei. Vamos dizer que nosso material... eu não tenho certeza que seja isso, tá ok? Não sei que material que o pessoal usa realmente em eixo cardan. Não pesquisei. Depois, se alguém pesquisar e me encontrar, é bom dar um toque para a gente. Mas eu vou dizer que é um aço SAI 1045. Aí a gente tem duas fontes de pesquisa diferentes. Vamos ver qual que vocês acham mais confiável. Uma fonte de pesquisa possível nossa é essa daqui, nosso livro. Aí a gente vai lá na página 91 e a gente tem informação aqui. Eu não tenho exatamente o 1045, mas para eu chegar nos valores do 1045, eu faço uma média entre o 1040 e 1050 e não é um número absurdo, vai dar um número bastante aproximado com o número da realidade. Aí eu olho aqui, ele fala, o limite de resistência é, se ele for laminado, 630, se for trifilado, 700, bom, um número médio, né? Então, se for trifilado, como estou falando no 1045, se for laminado é 580, e se for trifilado, 650. Isso é o limite de resistência. A tensão de escoamento, metade entre 290 e 350, mais 10 menos 10, 300, 340, 320. Então, a tensão de escoamento 320, se for laminado, e a tensão de escoamento, se for trifilado, 545. Estão acompanhando o meu raciocínio aí, pessoal? Ou preciso ir mais devagar? Sim. Tranquilo, né? Aí, descendo na tabela, vocês vão ver que ele apresenta uma coisa aqui, ó. Ele apresenta um cara chamado tal índice T. O que é tal índice T? Tensão admissível à torção. Na situação 1, 2 e 3. Ou seja, se é admissível, ele já dividiu por um coeficiente de segurança, que um cara lá no início do século XX, chamado... esqueci o primeiro nome dele, mas é alguma coisa Fomba. Não sei se ele é parente do Johann Sebastian. Mas esse cara aí viveu no fim do século XIX, início do século XX. É um cara muito importante na história da resistência dos materiais. E ele trabalhou muito na comparação entre os ensaios e o equacionamento. Ele era, vamos dizer, se você pensasse em físico, ele é um físico experimentalista. Existe físico teórico, ele não era um físico experimentalista, ele era um engenheiro experimentalista, assim como existem engenheiros que vão desenvolvendo a parte teórica da engenharia. Então, ele era o cara que pegava lá a parte teórica que foi desenvolvida, fazia o experimento e aprimorava a teoria. Esse foi o Fomba. E ele gerou essa tabela lá no início do século XX. Agora, a gente tem umas outras perspectivas hoje em dia. Eu posso, por exemplo, pegar essa tabela aqui, ó. Vamos ver se eu tenho ela aqui. Não são os aços estruturais que eu quero os aços de construção mecânica. Acho que vai ser mais fácil... tá aqui. E aí eu tenho uma série de informações sobre o 1045 aqui, inclusive uma informação que está relacionada com a bitola que eu vou utilizar. Olha aqui ele diz o seguinte para mim: para uma bitola de 40, menor ou igual a 40 milímetros,
eu tenho o limite de resistência de 650 a 800. Para uma bitola entre 40 e 100, que o nosso material, nosso resultado provavelmente vai dar dentro disso daqui, eu tenho entre 630 e 780. Qual o valor desse daqui eu vou pegar de referência para começar meu cálculo, pessoal? 630, metade entre 630 e 780 ou 780? 630. Por quê? 600. Porque se pode começar trabalhando por ele, é melhor utilizar ele. É um pouquinho mais lógico do que isso. A gente vai pegar o 630 porque o meu fornecedor garante no mínimo 630. Então, vamos dizer que eu pegasse a média, e a média vai dar próximo de 700, né? Vai dar 705. Vamos dizer que eu fizesse todos os meus cálculos a partir do 705. Se ele me mandar um lote com 630, ele está mandando dentro da especificação, dentro da promessa dele, e eu não posso trabalhar com 630, porque eu estou saindo do meu coeficiente de segurança. Ou seja, resumo da ópera, a gente tem que trabalhar com 630, não pode ser nem o 705, nem o 780. Talvez em outra situação eu pudesse, mas não nessa, não na hora que eu estou projetando um elemento. Quando que eu vou olhar para isso daqui? Por exemplo, se eu fizer uma inspeção de recebimento. Se eu fizer uma inspeção de recebimento, tiver um material lá, vou verificar como que esse material se encontra, vou fazer um teste no meu durômetro, eu não posso recusar se ao invés de ele me entregar com 630, ele me entregar com 680. Está dentro daquilo que ele especificou. Então a gente vai trabalhar com 630. Então, nosso limite de resistência é igual a 630 megapascal. Sempre vai ser 630? Não, vai ser algum valor entre 630 e 780. E eu vou supor que isso está valendo tanto para barras maciças como para tubos sem costura, que é o material que é feito o cardan. Se fosse tubo com costura, seria um pouco mais complicado o cálculo, mas o cardan é tubo sem costura. E aí qual é o próximo passo? Eu estou precisando de tensão, de cisalhamento, encontrei limite de resistência. Aplicar o coeficiente de segurança? Antes do coeficiente de segurança, a gente tem uma equação uma equação prática, né, uma formulazinha prática que diz que a tensão de cisalhamento é 0,75 vezes o limite de resistência. Vocês aprenderam, acho que no primeiro semestre, com o búfalo, 0,65, né? Existem situações que a gente usa um, situações que a gente usa outra, a gente vai usar agora 0,75. Ou seja, eu descobri esse cara aqui, ó. Então, esse cara aqui, eu sei como calcular. É só pegar, plugar esse número aqui, e eu tenho que a minha tensão de cisalhamento é igual a 472,5. O que falta agora? Agora falta o coeficiente de segurança. Vamos ler um pouquinho sobre o coeficiente de segurança?
Aqui ele está só repetindo aquilo que está lá, e aqui a gente tem uma mudança, porque aqui eu estou falando só de tensão de tração e compressão, e lá a gente está trabalhando com tensão de cisalhamento, mas é a mesma coisa, tudo se adequa. E aí a gente vê aqui assim, ó. Se eu tenho um tipo de carga estática sem impacto e o material é dúctil, eu vou trabalhar com tensão de escoamento. O material é frágil, mas aqui nós não vamos trabalhar com nenhum desses, a gente vai trabalhar com tensão de cisalhamento. Mas vamos pensar o seguinte, a gente está numa situação, material 1045, ali ele não vai ser um material tratado termicamente, então a gente pode considerar que é um material dúctil, apesar de ser 1045. Vamos só manter isso, ou seja, material dúctil, a minha tensão de referência vai ser ou a tensão vai ser a tensão até o limite de fadiga. Vamos pensar um pouquinho. Então, nós vamos usar aquele conhecimento que a gente viu lá na aula de fadiga, que é o seguinte. Opa, desculpa aí. Se eu pegar um gráfico de tensão contra número de ciclos, aqui esse N não é de RPM, tá? É número de ciclos. O meu gráfico vai dar, grosso modo, uma coisa nesse formato aqui. Sendo que esse ponto aqui eu posso considerar que é 10⁷. Uma perspectiva mais rigorosa. Eu vou falar que ele vai atingir esse ponto aqui, que é o sigma N. Na verdade, é sigma A, que acho que ele fala naquele vídeo que a gente assistiu, que é o limite de resistência à fadiga. Ou seja, a partir de 10 milhões de ciclos, eu vou ter um número aqui que não muda mais. Esse número aqui, e aqui eu tenho o limite de resistência. Esse número aqui é aproximadamente 50% do sigma R. Desse modo, talvez se fosse interessante eu voltar aqui para a minha equação, e em vez de eu usar aqui sigma R, eu deveria usar aqui o sigma N. Agora, o sigma N pode estar o número de ciclos que o meu motor vai funcionar, ele pode estar em outro ponto aqui, ele não obrigatoriamente vai estar aqui. Como que a gente consegue calcular o número de ciclos do motor, pessoal? Alguma ideia? Vamos voltar no nosso gráfico de motor. A melhor condição para o motor trabalhar, para o motor diesel trabalhar, é aqui próximo da potência máxima. Então, essa faixa aqui é uma faixa boa de trabalho. Eu tenho, então, vamos arredondar aqui, pegar um valor um pouco mais baixo, um pouco abaixo, só para facilitar a nossa conta. Eu tenho, então, que esse cara gira 2.500 R rotação por minuto.
Se você pegar um caminhão de médio, grande porte, aliás, deixa eu ver se na tabela da Scania ele diz qual que é a rotação ideal. Não, ele não fala nada de rotação. Não aqui, pelo menos. Talvez, pesquisando um pouco mais, a gente encontrasse. Quanto tempo vocês acham que um caminhão trabalha durante a vida dele? Ah, professor, acho que muito tempo, devido aos caminhões que a gente vê aí pela rua, que são meio antigos e ainda funcionam, parece que normalmente. Vamos dizer que um caminhão tem que durar 20 anos? Pode ser, professor, acho que é um prazo bom. E eu tenho caminhões que vão com 2 ou 3 motoristas, por exemplo, do Rio Grande do Sul até Maranhão. E esse caminhão para 2 horas por dia, 3 horas por dia no máximo. Ele roda 22, 23, 21, vamos dizer 20 horas por dia. Se eu tenho 20 horas por dia, vezes 60 minutos, 20 horas por dia, né? 60 minutos por hora, trabalhando a 2.500 rotação por minuto, e eu vou pegar aqui, eu vou dizer que um ano tem 365 dias por ano, e eu quero que esse cara rode 20 anos, olha só que legal, ó. O ano, deixa eu até pôr em vermelho, ano cancela com ano, dia cancela com dia, hora cancela com hora, minuto cancela com minuto. Então, no fim, só o que me sobrou aqui foi o número de rotação e os números. Então, eu tenho 20 vezes 20 vezes 60 vezes 2.500 rotações. Não é RPM, hein? É rotações. Vamos fazer essa conta de um E jeito o mais fácil? 365 ali, professor? Hã? Opa, 365. Obrigado. Pulei aqui, né? Então, está aqui no início. Vinte vezes 365. Então, vamos fazer assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 2.500. 24 vezes 25. 24 vezes 25 é a mesma coisa que 12 vezes 50, a mesma coisa que 6 vezes 100. Então, a gente tem... Aqui a gente tinha, né, 24 vezes 1, 2, 3 zeros, vezes 10 ao cubo, vezes 25 vezes 10 ao quadrado, 24 vezes 25 é a mesma coisa que 12 vezes 50, ou 6 vezes 100, então eu tenho 600, vezes 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado, 10 à quinta. Então, eu tenho 6 vezes quinta, sexta, sétima, 10 à sétima. Ou seja, eu tenho aí meus 6 milhões de ciclos. Eu acho que eu errei nessa conta. Eu não multipliquei pelo 365, faltou 365 depois de tudo isso. Porque o 365 era um número chato de multiplicar, vezes 365, estava esquecendo ele de novo. Então, 6 vezes 365... 2.190. Então, eu tenho
2,19 vezes 10 aqui eu terei 3 vezes 10 a décima. Acho que deu mais do que 10 a sétima milhões de ciclos, né? Então, a gente está numa situação acima dessa daqui. Aí, vamos voltar lá no nosso material. Tipo de carga. Vocês acham que um motor diesel tem uma carga estática, intermitente ou alternada no... Como que fala? No eixo cardan? Intermitente. Por que intermitente e não alternada? Porque ele está sempre em movimento no mesmo sentido, professor. Quem falou isso? O Felipe. E por que não é estática? Porque ele está em movimento. Ele está em E ele movimento troca- e o motor, por pouco que tem, ele tem uma certa vibração. Então, eu tenho realmente uma carga intermitente. Você matou a charada no ato. Valeu. Então, meu coeficiente de segurança, ele começa com 1 aqui, porque meu sigma n é a minha tensão de referência. Na verdade, eu tenho aqui não um sigma n, mas eu estou trabalhando com um tau n, né? Então, vai ser assim, deixa eu recapitular aqui embaixo. Eu vou ter o tau n. O tau n vai ser igual o tau... desculpa, o tau n a gente já calculou, que é o tau dividido por 2, porque eu estou nessa situação aqui, ó. Então, já tinha chegado aqui em 472,5 dividido por 2, né? Isso daqui, esse cara aqui, na verdade, só que eu tinha que dividir por 2 aqui. Então, 472,5 dividido por 2. Que vai dar 236,25. Vocês entendem por que aqui, uma vez que eu escolhi o sigma n ou o tau n, eu posso trabalhar com coeficiente de segurança de 1, porque eu já joguei todo o efeito do fato de ser uma carga intermitente, né? Eu já fui buscar lá no meu gráfico qual que é a tensão que aquele cara resiste naquela situação. Só que aí, quando eu tenho carga intermitente, na verdade, eu vou ter que vir aqui e aplicar um índice de 1,5 a 2. Então, vamos aplicar 1,5. Lembrando, né, ó, nosso coeficiente de segurança é esse cara aqui, ó. Km vezes KCI vezes KS. Então, nosso coeficiente de segurança vai ser igual a Km vezes KCI vezes KS. E aí vamos... Então, carga intermitente, o KC é 1,5 a 2. KC. 1,5 a 2. Como eu já estou trabalhando com certo conhecimento de causa, tal, eu vou escolher o KCI, o KC de 1,5. E o KI? Carga, aplicação gradual, súbita, choque ou impacto. Não, não é choque ou impacto. É gradual a aplicação da carga? O que vocês acham? Um caminhão partindo, ele aplica gradualmente a carga ou ele aplica de maneira repentina? Gradualmente. É gradual, né? Então, a gente vai assumir o KI igual a 1,0. KI é igual a 1,0. E o KCI é o maior dos dois. Então, KCI é igual a 2, igual a 1,5.
Coeficiente de segurança. Materiais dúteis, a gente está trabalhando considerando que o 1045 aí nessa situação ele é dútil, em baixo risco e em alto risco. Vocês acham que a gente está com material em alto risco ou baixo risco? Um caminhão de transporte? Caminhão de transporte é a redundância, né? Um caminhão, vocês acham que ele é alguma coisa de alto ou baixo risco? Alto risco. Vamos ler a frase aqui embaixo, ó. Olha o que diz a frase aqui embaixo. Espera um pouquinho só. Eu não discuti muito o coeficiente, pessoal. Eu deveria ter discutido mais aqui. Eu vou dar uma revisada nesse material depois. Quando eu falo só do coeficiente de segurança, não, mas aqui, o risco de segurança, né? Quando eu falo só do KS, o que é um material de baixo risco? Caso ocorra uma falha, essa falha não vai ter impacto em ferimentos maiores ou morte de seres humanos, e essa falha não vai causar danos graves à natureza, e essa falha não corre risco de causar perda de grandes valores financeiros. Então, isso é um baixo risco. Não coloco o ambiente em risco, não coloco vidas humanas em risco e não coloco valores elevados em risco. O alto risco é, ou eu tenho risco de impacto no ambiente, ou eu tenho risco de impacto em vidas humanas, ou eu tenho risco de impacto em valores elevados. Uma falha num caminhão que leve à perda do controle do caminhão, vocês acham que é baixo risco ou alto risco? Eu acho que é altíssimo risco. Se eu perder o controle de um caminhão... Oi? Desculpa. Eu acho que é altíssimo risco, porque tem um pouquinho de cada critério. Isso, imagine um caminhão falhando no meio da rodovia dos Bandeirantes na hora do rush, a 90 km por hora, se o cara estiver obedecendo a lei. Mas você normalmente vê caminhão, especialmente, mas não na hora do rush, mas em outros horários, você vê caminhão a 120, 150 por hora na estrada. Aliás, até uns 20 anos atrás, o recorde de radar na rodovia Castelo Branco era uma Scania carregada andando a 180 por hora de velocidade real, detectado no radar. Então, vocês veem que caminhão pode ser, né, um negócio de altíssimo risco. Então, é alto risco. Então, a gente vai pegar aí um índice intermediário entre 1,75 e 2,25, só porque eu quero. Se você falasse para mim que você ia pegar 1,75, eu ia dar ok. Se você falasse que ia pegar 2,25, eu ia dar ok. Eu ia espezinhar um pouco, ia cutucar um pouco, porque que você foi para um lado ou foi para o outro, mas não posso considerar que está errado em função daquilo que você está vendo. Então, o KS que a gente vai pegar, que é o risco de segurança, é 1,5. E o KM a gente já viu que era 1. Então, a gente ficou aqui o nosso coeficiente de segurança vai ser 1 vezes, aqui faltou a vírgula, 1,5 vezes o intermediário que eu falei lá, o 2. Então, nosso coeficiente de segurança vai ser 3,0. E por que eu peguei um índice que, na verdade, é um índice relativamente baixo? Porque eu já estou considerando o efeito da vida, já reduzi a minha tensão de referência por causa de ser uma coisa submetida à ciclagem.
eu tenho um conhecimento razoável da minha situação, e mais do que tudo, quando eu considerei o KS, eu considerei que uma quebra do eixo cardan vai levar à perda do controle do caminhão. É uma situação rara. Se vocês verem o eixo cardan do caminhão, vamos voltar lá para o nosso desenho. Não quero gastar minha arte fazendo 2 vezes o mesmo desenho. O grande risco de uma quebra do eixo cardan é se o eixo cardan quebrar nessa região aqui, ó, e ele cair e der uma escorada na estrada, aí o caminhão perde o controle totalmente. Então, o que o pessoal faz? Existe normalmente no caminhão uma corrente aqui, ó, que se ocorrer essa quebra, o eixo cardan não vai para o chão, ele fica pendurado nessa corrente. Aí o caminhão tem o freio dele, o cara já não consegue mais tracionar, veja bem, ele perdeu o controle de aumentar a velocidade, ele só consegue ir diminuindo a velocidade, então dependendo da faixa que ele está, ele tem que fazer uma manobra talvez meio arriscada, ele tem que ir fechando os outros carros para ir encostando, chegando no acostamento. Ou seja, é uma situação de um risco, mas não é um risco tão provável assim. Mas existe o risco, por isso que mantenho lá na faixa de alto risco e não baixo risco. E agora a gente vai chegar no nosso valor aqui. Então a gente tem que a nossa tensão admissível é igual 236,25 dividido por 3. 78,75. Vamos ver o que o Bar disse para a gente? É alguma coisa, é o 2 aqui, ó. É alguma coisa entre esse material é um material laminado, é alguma coisa, pode ser considerado laminado, é alguma coisa entre 80 e 90. Eu acabei sendo mais rigoroso que o Bain. Eu achei que eu ia ser menos rigoroso, eu achei que eu ia chegar no número menor que esse, mas acabei chegando no número menor do que o Bain, porque seria entre 80 e 90, porque esse valor aqui é o 1040, esse é o 1050, o intermediário entre esses dois valores é 85, e a gente chegou aqui em 78,75. Mas é esse que a gente vai usar. Onde que a gente vai usar isso? Vamos refrescar a memória? A gente vai usar esse cara aqui, ó. Bom, essa é a tarefa que eu vou postar. Os dados estão todos aqui, vou recapitular para vocês. Então, quem quiser copiando aí, copia. Depois eu vou colocar essas anotações aqui disponibilizadas para vocês. Então, o dado que interessa para a gente é esse. O nosso torque, a gente vai pegar esse motor aqui de 220. O nosso torque é 1000 Newton vezes metro. Nossa tensão admissível é 78,75 MPa, esqueci de pôr a unidade aqui. E eu quero saber
a dimensão desse cara aqui. Heitor, você que é mais da área automotiva aí, qual que é o diâmetro do eixo cardan, o diâmetro externo do eixo cardan? Ou o André é capaz de saber também. Aproximado. Professor, eu acho que uns 60, 70 milímetros. Então vamos supor que esse cara aqui tem 70 milímetros. Vamos por 75, que é um número bonito, né? 3/4 de 100. Vamos dizer que esse cara aqui tem 75 milímetros de externo. O que sobrou para a gente calcular? O diâmetro interno. Essa é a tarefa. Alguma dúvida? Não, professor. Agora são 14h34, então vocês têm mais 35 minutos. Eu acho que é alguma coisa que vocês conseguem fazer em 35 minutos. É pra semana que vem essa tarefa, professor? Eu vou postar... É que na verdade semana que vem não tem aula, né? Que é dia de servidor público na quarta-feira. Que absurdo, viu? Ou eu que sou um absurdo, que sou um servidor público que quer trabalhar na quarta-feira? Aí já vai do É viés o Brasil com ideológico de absurdo ou sou eu cada. com absurdo? É o Brasil com absurdo ou sou eu que sou um absurdo? O professor, devido ao momento, eu acho que tinha que ter aula. Então acho que é o Brasil com absurdo, né? Mas então eu vou pôr o seguinte, eu vou pôr prazo como quarta-feira que vem, então. E daí entrega atrasada para a próxima quarta. Eu vou elaborar e postar a tarefa, mas vocês já sabem qual que é, vocês já podem ir fazendo. Eu acredito que, na verdade, até o fim da aula hoje, muitos de vocês vão conseguir fazer. O pessoal que está assistindo, né? A gente está com quórum baixo hoje, né? A gente está com 10 alunos. Eu não sei o que está acontecendo, mas é pouca gente. Depois disso, na próxima aula, que vai ser então 21 mais 7, 28, 28 mais 7, 35, 35 menos 31, dia 4 de novembro. Acho que dia 4 de novembro tem aula, né? Dia 4 tem aula normal, professor. É dia 2 que não tem. É o cacete. Tá, então dia 4 de novembro a gente entra em dimensionamento a flex-torção. Então, dimensionamento a torção são essas duas aulas e acabou. Beleza? Fechou, professor. Até dia 28, então. 28. Vou parar o compartilhamento aqui. Vou Boa desligar sorte aqui a aí, câmera. melhoras também a perna aí, o pé. Espero até lá eu estar pelo menos pisando, né? Eu com certeza ainda não vou estar não vou estar andando normalmente sem a robobota, mas pelo menos eu vou estar andando de robobota e sem bengala, porque andar de bengala sem pôr o pé no chão é chato. Ok? Estou encerrando a reunião e vamos encerrar a gravação antes. Encerrei a